Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nas provas de compreensão e interpretação da FGV. Elas têm essa fama, né, de serem bem puxadas. É verdade. E o material que a gente tem aqui detalha justamente as táticas, as armadilhas que a banca usa. Exato. E o ponto-chave é que não é só gramática, né? O que pega mesmo é a leitura atenta, o raciocínio que tem que ter. Ok, vamos tentar desvendar isso. A ideia é identificar e entender essas pegadinhas, né? Tanto para quem está se preparando para esses exames, quanto para quem se interessa por análise de texto mais crítica mesmo. Beleza. Então a primeira armadilha que o material traz é a extrapolação. O que seria isso, exatamente? Extrapolação é quando a alternativa vai além do que o texto realmente diz. Traz coisa de fora, sabe? Ou pega algo específico e generaliza demais. Tipo aquele exemplo da vitamina C. O texto fala que é importante para a pele, aí a alternativa errada diz que é o único nutriente para toda a saúde. O texto não falou isso, né? Exatamente. E o curioso, assim, é que às vezes pega quem sabe mais do assunto. A pessoa lê, reconhece o tema e, quase sem querer, adiciona o que ela já sabe, mas que não está lá no texto. É um teste de disciplina mesmo, de se ater ao que está escrito. Total. É sobre respeitar os limites do texto. E aí, na sequência, vem meio que o contrário, a redução. Como funciona essa? Na redução, a alternativa até fala algo que está no texto, sim, mas de forma incompleta. Omite uma parte importante, um detalhe que muda tudo. Ah, tipo o exemplo da poluição. Se o texto cita indústria, carro e desmatamento como causas. Isso. Aí a alternativa de redução focaria só nos carros, ignorando o resto. Parece certo, mas tá faltando pedaço, né? Faz sentido. Uma estica demais, a outra encolhe. São dois jeitos de errar o alvo do texto. Perfeito. E essa redução pode ser bem sutil, porque uma parte da afirmação está correta, o que confunde. Omitir também distorce a mensagem, né? Não é só inventar. Falando em distorcer, a gente chega na contradição. Essa parece mais direta, né? A alternativa simplesmente diz o oposto do texto. É. Se o texto afirma água é essencial para a vida, a contradição seria algo como dá para viver sem água. Parece óbvio. Mas sempre tem o mais, né? Com textos mais complexos, cheios de informação, talvez não seja tão fácil de pegar. Exatamente. A FGV usa textos densos, linguagem às vezes mais rebuscada, e a contradição pode não estar numa palavra óbvia, tipo não. Pode estar na lógica da frase, numa implicação. Entendi. Exige comparar com calma, né? Quase palavra por palavra às vezes. Precisa dessa atenção minuciosa, senão mistura com outra opção que parece certa, e aí já era. Certo. E aí tem outra que exige ainda mais atenção, que é a invenção ou distorção. Como essa funciona? Parece que a banca fica criativa aqui. Ah, fica mesmo. É uma marca registrada deles, pode-se dizer. Eles pegam palavras que estão no texto, mas, tipo, embaralham, reorganizam para criar uma ideia nova ou torcer o sentido original. Nossa, usam as palavras do texto para dar uma cara de verdade para algo falso. Isso. Teste máximo para ver se a pessoa entendeu a relação entre as ideias, a estrutura do argumento, ou se só reconheceu umas palavras soltas aqui e ali. Não basta pescar palavra, tem que entender a música toda, a intenção por trás. Gostei da analogia. É por aí. Não é só vocabulário, é compreensão profunda mesmo. E para fechar as armadilhas, o material fala da subjetividade excessiva, que seriam as alternativas com opiniões, juízos de valor que não são do autor, certo? Exato. O texto pode ser super objetivo e a alternativa vem com infelizmente, claramente melhor, algo que embute uma opinião que não estava lá. E como a gente separa isso, a voz do autor, da nossa própria impressão ou da opinião que a alternativa está tentando injetar? É um ponto-chave da leitura crítica, né? A gente tem que buscar no texto. O autor usou palavras que indicam opinião, adjetivos fortes, advérbios de modo. Se não, e a alternativa usa, opa, alerta ligado, é manter a objetividade da análise, né? O que o texto diz versus o que eu acho. Perfeito. Se a gente conectar isso com o quadro geral, é sobre distinguir a voz do autor das nossas próprias convicções. Uma habilidade essencial, aliás, com certeza. E para quem está na luta, se preparando, qual a dica de ouro que sai disso tudo? O material bate muito na tecla de treinar com provas anteriores. Fundamental.
não tem atalho. A FGV usa textos variados, acadêmicos, jurídicos, literários. A linguagem pode ser difícil, então se familiarizar com esse estilo, com o vocabulário e, claro, ver como essas armadilhas aparecem nas questões de verdade. É o melhor treino. Então a dica é: leitura calma, tentando achar a tese, os argumentos, a intenção do autor. E fazer muitas provas antigas, muitas, para pegar manha mesmo. Ok. Recapitulando então: extrapolação, redução, contradição, invenção, distorção e subjetividade excessiva. Só de conhecer esses nomes e principalmente a lógica por trás já ajudam muito a não cair, né? Sem dúvida. O primeiro passo para evitar a armadilha é saber que ela existe e como ela funciona. E isso levanta uma questão interessante, né? O que essas provas medem no fundo? Pois é, além do conteúdo específico, elas avaliam muito a nossa capacidade de pensar criticamente sob pressão, de ser preciso na leitura, de separar o que é fato do que é inferência ou invenção. É um teste de rigor intelectual, na verdade. E aí fica a reflexão final, né? Essas mesmas armadilhas. Extrapolar o que foi dito, reduzir a complexidade, contradizer, distorcer, colocar opinião onde não cabe. A gente não vê isso todo dia por aí, em notícias, discussões online. Totalmente. Reconhecer uma extrapolação numa manchete, uma redução drástica num debate polarizado, a subjetividade escondida como fato num post. Talvez treinar para a prova ajude a gente a ler o mundo de forma mais crítica também, não? Fica aí a provocação. Aprender a ler a prova pode ser aprender a ler melhor a vida. Interessante.